O que diz o artigo 25? O artigo 25 diz que é vedada, é proibida, né, uma cláusula de contrato que venha atrapalhar, digamos assim, a indenização a que o consumidor tem direito nesta seção e nas anteriores, ou seja, nesta e nesta seção, é claro, no que é cabível, né, o fornecedor não pode colocar uma cláusula que limite, né, que dificulte o direito de indenização que o consumidor venha a ter, em caso de fato ou em caso de vício, tá certo? Parágrafo 1º, o que diz, né? Mais uma vez, o CDC ele reforça aquela ideia que a regra é de solidariedade. Lembra do artigo 7º? Pois é, aqui é um outro dispositivo que diz a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ou seja, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente. O que o código está fazendo aqui, gente? Buscando facilitar, né, para que o consumidor seja indenizado. Então, veja, o consumidor está aqui, ele pode exigir só do fabricante, ele pode exigir só do distribuidor, ele pode exigir, né, só do comerciante, tá certo? A obrigação toda. Depois, por exemplo, o comerciante vai se resolver com o fabricante, enfim, com quem seja, tá certo? Mas o consumidor ele pode entrar só contra o fabricante? Pode. Só contra o comerciante? Pode. E exigir tudo que ele tem direito só de um. Ou ele pode entrar contra todos e exigir tudo de todos e o que pagar depois vai se acertar com os demais, tá certo? É isso que diz, gente, o parágrafo 1º, tá? E por que isso é importante? Você quer saber por que é importante? Eu vou lhe dar um exemplo, né? Faz alguns anos já, um fabricante, né, de fogões, de geladeira, né, acho que é MAB o nome, salvo engano é esse o nome, tá? O fabricante faliu, né? Então muitos consumidores não podiam mais exigir os seus direitos, né, por exemplo, por vício de produto em face do fabricante. Então o PROCON orientou que ele buscasse ser ressarcido perante o comerciante, tá certo? Veja como esse dispositivo é importante, gente. E o parágrafo 2º diz o quê? Né? Que se o dano for causado por peça incorporada, né, respondem solidariamente o fabricante da peça e quem realizou a incorporação, tá certo? Eu coloquei a imagem aqui de uma linha de montagem. Você imaginou, gente, você já imaginou se, por exemplo, o meu carro dá problema, por exemplo, na bateria, um carro novo dá problema na bateria, né? Aí eu vou reclamar com o fabricante do carro, o fabricante do carro, não, vá lá se resolver com o fabricante da bateria, eu não tenho nada a ver com isso, né? E isso não só a bateria, né? Outros componentes, hoje em dia não existem fábrica de carro como era antigamente, hoje em dia são montadoras, né? Então a montadora A, ela compra peça tal de uma fábrica tal, peça tal de uma fábrica tal. Então assim, se essa peça causar um problema no meu carro, né, eu vou poder reclamar tanto com o fabricante da peça, por exemplo, o amortecedor. Eu posso colocar no PROCON tanto o fabricante do amortecedor quanto o fabricante do carro. Tudo bem, gente? Então isso é uma coisa que até às vezes passa batida, a gente nem percebe, né? Mas é uma opção interessante também para o consumidor, tá?